dia 23 de fevereiro de 2020. Hoje completa 54 dias de caminhada. Eu que pesava no dia 1º de janeiro 90 quilos e 100 gramas, até o dia 18, que foi o dia da última pesagem, 18 de fevereiro de 2020, eu estava pesando aí 82,9 quilos, ou seja, perdi 7,2 quilos em 7 semanas. Se você quer ficar por dentro de como eu fiz isso, o que eu como me alimento, como acelerar o metabolismo, como ter domínio sobre seu metabolismo, assista, se inscreva no canal, deixe seu like nos vídeos e assista os vídeos anteriores. Comece lá no primeiro e venha assistindo, porque eu gravo vídeos todos os dias e aqui eu mostro na real, em tempo real, como se exercitar, qual a alimentação correta e adequada e quais os resultados no meu dia a dia aí, certo? Antes de começar o vídeo, verifique se você é inscrito. Se não for inscrito, se inscreva, tá? E não se esqueça de ativar o sininho para o YouTube mostrar para você toda vez que entrar um vídeo novo no canal, você será notificado, certo? Assim você não perderá nenhum vídeo. Continuando, ou começando, vamos pro vídeo. O vídeo de hoje eu quero tirar dúvidas da minha opinião sobre o jejum intermitente. Eu vejo que as pessoas vêm falando nesse assunto. O jejum intermitente é bom, emagrece. O jejum intermitente chega a perder 10 quilos aí em uma semana, em alguns casos, ou em 15 dias, certo? Fiquei curioso e fui pesquisar. De acordo com os meus conhecimentos, e então a minha opinião é baseada em tudo que eu já estudei e já vivi nessa área de academia, musculação, emagrecimento, exercício, dieta. A minha opinião é a seguinte: jejum intermitente, acredito que emagreça sim 10 quilos uma semana ou 15 dias. Porém, não pode ser saudável, certo? Quem assiste todos os vídeos que eu faço, percebe aí que eu sempre digo: você tem que acelerar o metabolismo para emagrecer se alimentando, para não causar sofrimento, fraqueza, tontura, para não ser aí uma dificuldade. Imagina você ficar aí pulando refeições, você vai sentir fome automaticamente, se sentirá fraco. Não adianta dizer que não, eu tenho certeza que sim. Tem um monte de gente aí querendo vender e-books. E-books, para quem não sabe, e-book é informação digital, como por exemplo um livro digital é um e-book, um curso digital é um e-book, certo? Então tem bastante gente aí tentando vender esses cursos e por isso ficam falando que o jejum intermitente é bom. O que acontece? Querem perder 10 quilos numa semana, não importa na verdade quanto peso. Você ficou sem se alimentar por um longo período, o seu metabolismo desacelera, porque você fica por longos períodos sem se alimentar. Você sente fome e não adianta. A teoria do jejum intermitente consiste em dizer que você deve beber mais água para acelerar o metabolismo. A água não acelera o metabolismo, a água hidrata. O que acelera o metabolismo é fazer exercício, o que acelera o metabolismo é se alimentar dentro dos períodos antes que você sinta fome.
antecedendo a sua fome. Porque quando você sente fome, o seu corpo, o seu organismo manda um sinal para o cérebro dizendo que precisa se alimentar, precisa de nutrientes. Automaticamente o cérebro vai puxar os nutrientes do músculo, porque é lá que está disponível os nutrientes mais importantes para o nosso corpo. Aí eu estava lendo uma matéria sobre jejum intermitente, em que dizia que se fizesse mal na época da história lá paleolítica, quando os seres humanos eram praticamente animais. Não sei se está certo isso que eu estou falando em relação à era paleolítica. Mas quando as pessoas tinham que caçar, não existia plantações, não existiam alimentos como nós temos hoje disponível, tinha que caçar para comer, tinha que matar, era tudo comido cru. Aí a teoria é, se naquela época não se tinha alimentos disponíveis, às vezes passavam dias sem comer, então aí se fizesse mal, me desculpa, a teoria diz que na era paleolítica era muito difícil ter alimentos disponíveis em períodos curtos, então não fazia mal. Se ficar por longos períodos sem se alimentar, catabolizasse o músculo, ia chegar a um ponto que eles não teriam músculos para se movimentar, não teriam forças nem mesmo para mastigar caso encontrassem um alimento, tá? Então eu vou falar por que acontece. O nosso organismo é totalmente adaptável. Eu sempre digo isso. Isso é uma grande verdade. Adaptável. Imagina que naquela época, sim, era difícil ter alimentos, sim, passavam às vezes dias sem se alimentar, sim, catabolizava a massa muscular, sim. Mas lembra da adaptação. O que acontece? Eles ficavam lá não sei quanto tempo sem se alimentar. Isso aí é uma teoria minha também, tá? Imagina que eles passassem muito tempo sem se alimentar. Aí encontravam um alimento lá, comiam até encher a barriga. Só que o metabolismo deles era lento, muito lento. E aquilo ali demorava para ser metabolizado dentro do organismo. Até eles se alimentarem novamente. Eles tinham aquele costume, digamos assim, e não tinham acesso a açúcar, não tinham acesso a doces, que o grande causador da obesidade nos tempos atuais é o açúcar, certo? Refrigerantes, tudo que contém açúcar, que contém glicose, é o que nos engorda. Naquele período, tanto é que não existia açúcar, não existia alimentos industrializados, não existia nem mesmo plantações, então tudo era natural, então eles não engordavam, não existia nem agrotóxicos, não existia essa monte de porcaria que existe hoje, que é para preservar os alimentos, mas não, contrapartida nos faz mal. Isso aí é mais do que comprovado, né? Mas claro, sem isso seria inviável manter os alimentos durante o transporte, durante um período nas prateleiras, até ser vendidos, até ser consumido. Tudo bem, acabou se aceitando isso, porém todo mundo sabe que faz mal sim. Um monte de doenças que tem hoje não existiam antes, em função dos agrotóxicos, em função dos conservantes, mas aí já é um outro assunto que não é o assunto do vídeo, certo?
Então eu acho que vocês já entenderam que só com isso aí que eu falei eu já quebro aquela teoria ali que eles falam que porque na era paleolítica eles não tinham acesso a alimentos toda hora e aí não catabolizava a massa muscular. Não catabolizava porque era assim desde que eles nasciam até morrerem. O organismo já foi adaptado desde o nascimento. Então era outra genética, outros costumes. Agora diferente querer colocar uma pessoa que nasceu nos nossos costumes de hoje, com acesso a bebidas, refrigerantes, sucos, tudo que tem glicose, que tem conservantes e esse monte de porcaria que eu recém falei, comparar com a criatura daquela época. É diferente. Qual é o problema dessa diferença? O problema dessa diferença é o seguinte: você vai fazer um regime intermitente, você vai ficar por longos períodos sem se alimentar. Aí você não vai ter acesso a alimentos adequados durante esse período. Você não vai ter nenhum alimento durante longos períodos. Quando você voltar a se alimentar, o seu organismo estará com o metabolismo muito desacelerado e vai querer guardar calorias. Hoje em dia é muito difícil comer produtos sem calorias. Aí tem outro trecho lá do texto que eu li sobre o jejum intermitente. Não foi só de um autor, foram de 3 ou 4 que eu li para ter uma base. E lá diz o seguinte: você deve ter uma alimentação muito bem equilibrada, com fibras, com proteína, com substâncias que vai lhe deixar bem alimentado, bem nutrido, para que você não se sinta fraco, para que você não engorde. Sim, tem que se alimentar com os alimentos corretos. Mas aí o problema vem depois do jejum intermitente. Você já fez seu jejum, você emagreceu, você já se sentiu fraco 1000 vezes, não aguenta mais fazer essa dieta porque você passa fome e automaticamente se sente fraco, vai sentir tontura, vai sentir fraqueza. Quem fizer e disser que não, eu desacredito. A não ser que seja uma pessoa que não faça uma atividade física nenhuma e não tenha que trabalhar fazendo nenhum tipo de esforço, preferencialmente ficar somente em casa. Aí pode até ser que não sinta fraqueza. Caso contrário, se tiver uma vida normal, corrida, vai sentir fraqueza. Continuando aí, para finalizar. A hora que você terminou de perder os seus quilos, você vai querer voltar a se alimentar. Agora eu já posso comer. A primeira coisa, o cérebro quer glicose, quer gordura. Aí você vai o quê? Querer comer coisas saborosas, porque você não sei, me fugiu a palavra, mas você deixou de comer coisas no geral, mas principalmente as coisas boas, assim, as coisas que a gente gosta, sente sabor, né? Como lanches, pizzas, alimentos com bacon, tem sabor, chocolates, doces, brigadeiros, essas coisas que nos causam prazer momentâneo e são os maiores vilões da alimentação aí. Nesse período você vai voltar seu peso muito maior, porque você já perdeu grande parte da massa magra em função de ficar vários períodos sem se alimentar, e vai estar aí recuperando seu peso em pouquíssimo tempo, vai estar com o seu metabolismo desacelerado, o organismo programado para guardar calorias, porque não sabe quando você vai se alimentar novamente. Você pode a qualquer momento voltar a fazer esse jejum, então o corpo vai se preparar para longos períodos sem alimentação.
E aí você vai guardar mais reservas de energia, que são os pneuzinhos, são as gorduras. Então, seu corpo vai ficar bem desequilibrado e aí é que você vai ficar mais gordo ou mais gorda um período logo após esse jejum intermitente. Eu não recomendo. A melhor maneira é fazendo exercícios. A melhor maneira é fazendo uma alimentação adequada, uma reeducação alimentar, uma caminhada diária e uma alimentação correta e equilibrada, certo? Outra coisa que eu esqueci de falar, eu acho, é que um dos motivos que você perde quantidade de peso com rapidez é que fazendo jejum intermitente você perde massa muscular, e massa muscular pesa mais que gordura. Então se você perde massa muscular, você vai estar perdendo peso na balança rapidamente. Não quer dizer que você esteja perdendo a gordura, certo? O vídeo já está com 16 minutos. Vou encerrar por aqui. Qualquer dia eu faço outro vídeo falando mais sobre isso. Se você gostou, quer saber mais, ficou com dúvidas, deixe nos comentários. Pode ser aqui, pode ser no Facebook ou no Instagram, Márcio Silveira Fitness e Saúde. Se não é inscrito, se inscreva, deixe seu like. Vamos pra cima, vamos aumentar aí o número de inscritos, vamos deixar esse canal mais visível para mais pessoas poderem assistir e tá sabendo aí de mais dicas interessantes, certo? Eu sou Márcio Silveira e valeu por ter assistido até o final. Fui!